Irmãos e irmãs, mais irmãs que irmãos. Glória a Jesus. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Os irmãos que aqui estão, os irmãos que não puderam vir, em nome de Jesus. Que o amor de Deus possa ser derramado em cada coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Senhor Jesus, nosso Deus, que a graça e a sua misericórdia, Senhor, possa estar, Senhor, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Tomando posse, Senhor Jesus, de todo o nosso ser, livrando-nos do mal, livrando-nos, Senhor Jesus, das orações contrárias, palavras contrárias se levantam, livrando-nos das setas, Senhor, dos dardos inflamados do maligno, em nome de Jesus. Capacita, Senhor Jesus, a tua igreja, em nome de Jesus, ó Pai, e que o Senhor possa acrescentar a sabedoria que vem do alto, o discernimento, Senhor, o entendimento, a autoridade, a interpretez, a ousadia, Senhor, no falar da tua palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que em tudo o teu nome possa ser glorificado. E assim, Senhor Jesus, como temos, Senhor Jesus, pregado, como temos mastigado da tua palavra, que nós venhamos, Senhor Jesus, cada dia neste mundo, Senhor, sermos o sal, Senhor Jesus, da terra, sermos, Senhor Jesus, a luz deste mundo, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu reino, para a honra e glória do teu santo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós tínhamos falado no último culto de quinta, né, sobre muitas coisas, né, do Deus que habitava nas trevas, que do Pai de Jesus, que é luz, né, e é luz inacessível, e havia comparações, né, que se você chegar em algum lugar bem escuro, por mais que você chegue com a vela, as trevas ali, elas se dissipam, né? Se dissipam. Então, não teria como, né, o Pai de Jesus habitar nas trevas e permanecer, né? As trevas ficam lá, porque Deus é luz, não é verdade? E assim o homem, ele também deve andar na luz. Se ele não quiser estar em escuridão, ele precisa seguir a luz, que é Jesus, né? Todo homem que ele não quer seguir nas trevas, andar nas trevas, ele precisa de Jesus, porque Jesus é a luz, né? Jesus é a luz para iluminar o caminho. Aliás, ele é o caminho, e o caminho dele é iluminado, né, irmãos? O homem sem Deus, sem Jesus, ele ainda permanece em trevas, irmãos. Ainda que a sua casa ele possa colocar o tanto de luz que ele quiser, o tanto de lâmpada que ele quiser, pode ser de LED, pode ser lâmpada fria, lâmpada quente, lâmpada morna, tem tudo isso daí, né, irmão? Pode ser o que for, sem Jesus, vai permanecer em trevas. Sem Jesus, irmão, espiritualmente falando, ele vai permanecer em trevas, né? E nós vemos aqui um outro exemplo, né, de lá de trás. Os irmãos abrem suas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 1. Capítulo 1, não, irmãos, capítulo 6. Perdão, irmãos, é 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas, é um livro para frente aí. De velho eu não sou bom não, viu? Segunda Crônicas, capítulo 6, versículo 1. Aqui fala, né? Então disse Salomão: o Senhor tem dito que habitaria nas... Quer dizer, e eu te tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para a tua eterna habitação. E aí nós vemos a grande contradição, né? A qual o Novo Testamento ele nos diz que o Altíssimo
não habita em templos feitos por mão de homens, né? E aqui ele fala que que edificaria, né, uma habitação para o Deus lá, que habitaria nas trevas eternamente, né? Olha só, então diz Salomão, o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para a tua eterna habitação. Quer dizer, o que nós entendemos por eterno? Para sempre, né, irmãos? Para sempre. Realmente, esse daqui vai ficar para sempre mesmo nas trevas. Mas o Pai de Jesus, não. O Pai de Jesus nunca foi das trevas. Não é e nunca será. O nosso Jesus, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são luz. Todos eles são luz. E habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu e nem pode ver. Nem pode ver. Assim o homem também, irmãos, se ele não se achegar na luz do Evangelho, na luz de Cristo, né, permanecerá nas trevas. Assim como os judeus, né, que não creem no Novo Testamento. Eles creem somente no Velho, somente nas Escrituras do Velho Testamento, né? Não creem em Jesus, não creem no nome de Jesus. Para eles, Jesus só foi somente um profeta, né? Mas quantas vezes o Espírito Santo já nos deu entendimento, né, de pregarmos que se eles fossem bons, como que eu poderia dizer, leitores pelo menos dos 10 mandamentos lá, né, se eles fossem bons leitores mesmo, fosse a fundo, seguisse o que tivesse lá, eles teriam conciliado o que muitos dos profetas disse de Jesus. Disse da vinda do justo, como ele haveria de padecer, né? Como ele haveria de vir até nós. Então, vemos aí que não tem como, né, irmãos? Não tem como. Se os irmãos forem lá em João, capítulo 1, uma palavra muito interessante aqui. João 1, Evangelho de João. No versículo 6, versículo 4. Diz assim, ó, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Todos crescem em quem? Em Jesus, que era a luz dos homens, e que ainda é a luz dos homens, daqueles que creem na sua palavra, daqueles que têm o firme propósito, né, de crer na sua palavra, nos seus mandamentos, guardar os seus mandamentos e segui-lo, né? E segui-lo. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Hoje nós estamos aqui fazendo o que, irmão? Testificando da luz. Onde quer que nós formos, não somente aqui na igreja, mas em casa, nos trabalhos. Se você vai viajar, você tem que testificar da luz. Ou seja, nós temos que ser testemunhas vivas do Evangelho. Testemunhas vivas da luz. Porque antes nós éramos do quê? Das trevas. Antes nós éramos trevas. Mas hoje nós somos
luz. Por que que nós somos luz? Porque Jesus nos resgatou. Primeiramente, porque Jesus, ele teve misericórdia, né? Teve misericórdia, teve amor, teve piedade, compaixão. E nos deu dessa oportunidade, dessa grandiosíssima oportunidade, ou seja, da sua graça, qual é o favor imerecido. E isso se completa quando o homem, ele toma posse. Essas coisas se completam quando o homem, ele toma posse, quando ele, mesmo em pecados, não quer mais viver no pecado, mas quer sair das trevas, né? Isso não é possível para aqueles que não querem sair das trevas, como nós vimos lá em João 3. Não vieram para a luz, eles não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Não é verdade? Porque não são. Então, não fica sendo possível essas dádivas que Deus nos deu. Só é possível para aquele, irmãos, que quer que suas obras sejam manifestas, né? Sejam manifestas, mas que sejam manifestas em Deus, porque as obras velhas, Deus, ele apaga, ele quita a dívida, né, do homem, ele quita uma dívida que o homem jamais poderia pagar, que é os seus pecados. Então Jesus vem e quita a dívida. Para quê? Para que o homem caminhe na luz. Comece a caminhar na luz. E que caminho que é esse? Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Né? Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém vem para a luz se não for através de Jesus, que Deus é luz. Ninguém vem para Deus se não for por Ele. Ninguém sai das trevas a não ser por Ele, porque Ele é a luz. Como diz aqui, ó, no 8. Não era Ele a luz. Quem não era a luz? João. Mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira. Ué, peraí, mas se ali estava a luz verdadeira, que havia uma luz, né? Só que ela era falsa. Era desvanecente, passageira, assim como a paz do mundo. Assim como a paz do mundo é. Desvanecente, passageira, limitada, né? Passa que você nem... Mas a de Jesus não. Jesus, ela permanece para sempre. Então ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo, Então o homem, ele só tem, né, essa oportunidade de ser iluminado através de Jesus, através do Cristo, através do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Através do seu nome, da sua palavra. Porque senão, irmãos, ele fica naquele estágio a qual, quando Jesus veio, que o homem estava em trevas e assentados na região e sombra da morte. E o que é luz? O que são obras de trevas? O que são as obras das trevas? O que são as obras da luz? Nós compreendemos hoje pela pregação da sua palavra, né? O homem que ele permanece nas trevas, ele é tudo de ruim, né, deste mundo, né? Ele é mentiroso, ele é homicida, ele é patricida, ele é adúltero, ele é leviano, avarento, presunçoso, soberbo, altivo, arrogante, né? Ele é tudo que você vê aí no mundo. Quer dizer, isso daí são obras de luz? Não são obras de luz, são obras de trevas. São coisas que estão nas trevas. E são dessas coisas que Jesus, ele veio livrar o homem e reconciliá-lo com Deus. Reconciliá-lo com Deus, né? E para que o homem possa seguir na luz. Seguir na luz, irmãos. Porque ainda estamos o quê? Em terra alheia, né? Como diz a palavra. Como somos peregrinos e forasteiros, ou seja, aqui é terra alheia. É de outrem.
Jesus, ele disse, vou preparar-vos morada, na casa de meu pai há muitas moradas, né? No 9, ali estava a luz verdadeira que iluminava todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Os que eram de Jesus, pelo menos os que eram para ser de Jesus, eles estavam na luz? Estavam na luz? Não, todos estavam em trevas. Não, como diz a palavra, não havia um justo sequer, ninguém que buscasse a Deus. Mas eles eram tidos como povo de Deus. Como que eles não buscavam a Deus? Né? Eram tidos como povo do Deus de Israel. Não é assim? Sempre nós lemos e está assim lá. Mas eles não receberam. Não receberam a luz. Não receberam a luz, porque até quando foram acusar Jesus, pagaram falsas testemunhas. Pagaram falsos testemunhas para incriminar a luz, para incriminar Jesus, que veio iluminar todo homem. Até testemunhas falsas eles, né? E pagaram também o Judas, né? Para entregá-lo. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos da luz. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas a vontade do nosso Deus, irmãos. Nós sabemos que aqui todos os homens se salvam e venham o conhecimento da sua verdade. Mas a vontade dele também é que todo homem saia das trevas, é que todo homem se santifique, ou seja, a nossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como diz a palavra, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Então, temos que, cada dia, sermos luz no entendimento, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de agir, de falar, de sentir, né, de proceder. Temos que ser luz, ou seja, testificarmos de Jesus com a luz, né, com a luz. As pessoas, elas discernem quando você quer passar, o que você quer passar, né, no seu modo de agir, de falar, elas estão atentas. Muitas pessoas, irmãos, infelizmente, vão serem condenadas, não é porque não sabem, porque não souberam, né? É porque sabe o que é verdade, sabe o que é real, o que tem que fazer e não fizeram. Não, eu não vou, porque se eu for, vou ter que fazer tudo direitinho. E você sabe que eu gosto de tomar uma garapa, né? Tipo assim, é um exemplo. É um exemplo. Eu até poderia ir, mas eu não vou não, porque vou ter que andar na linha. Quer dizer, a pessoa sabe que tem que andar na linha, né? A pessoa sabe que se vier para Jesus, tem que andar na luz, tem que ser verdadeiro, tem que buscar a santidade, né? Tem que orar, tem que perseverar. Vai vir as lutas, mas a pessoa tem que perseverar, né? A pessoa sabe, não é porque ela não sabe. Muitos vão ser condenados, não é porque que não sabiam, não, é porque sabiam, mas não vieram. Ou seja, não veio para a luz, para as suas obras não serem manifestas. Não é isso? É aqui em 3,19. Olha lá. 3. 3. 3,19, olha só. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Suas obras eram más. Então, as obras más, elas não condizem com a luz, condizem com as trevas. Não é verdade? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz
e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, manifestas, não sejam reprovadas. Por quê? Está sendo feita onde? Em Jesus? Não. Está sendo feita, né, nas trevas. E Jesus, ele diz, está sendo feita no diabo, está sendo feita em Satanás. Porque se não é feita em Jesus, é feita no diabo, é feita em Satanás. E Jesus, uma das coisas que Jesus também veio fazer é desfazer as obras do diabo. Ele veio desfazer as obras do diabo. Então, cada um dos irmãos que aqui estão tem o poder nas mãos de desfazer as obras de Satanás, pela palavra aqui, do Evangelho, pela sua palavra, pelo seu nome. Porque somos luz. Amém? Somos luz. Então, nós temos que andar como filhos da luz e desfazer as obras de Satanás. Né? Não compactuar. Né? Não compactuar. E sim condenar as obras infrutuosas das trevas. É isso que nós temos que fazer a cada dia. Né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui em João, capítulo 12, no versículo 35 em diante, diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Jesus, ele disse isso aqui, irmãos, há mais de 2000 anos atrás, mas isso serve para hoje. Isso serve, irmão, enquanto ele não vem buscar os seus. Ele falou isso aqui para aquelas pessoas que estavam lá com ele. Aquelas pessoas ouviram a voz de Jesus, né? Ouviram, assim, materialmente falando, né? Fisicamente, né? Falando. Eles ouviram, mas serve para hoje. Para hoje. Temos, enquanto a luz, né? Como Jesus, ó, a luz ainda está convosco, ou seja, Jesus ainda está conosco. E com aqueles que creem, né? Por um pouco de tempo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Para onde vai? Porque quando Jesus vier, irmão, e voltar com os seus, não vai haver mais sacrifício. Quem ficou, ficou. Quem ficou, ficou, e as trevas, né? A escuridão, não vai ser só isso, vai ser lago de fogo, vai ser o bicho que não morre, entrando e saindo, e ranger de dentes, e muitas outras coisas horríveis, né, irmãos? E, irmãos, vai ser doloroso, vai ser doloroso. Outro dia eu esquentei uma peça lá que não estava querendo sair de uma da outra. Eu peguei o maçarico, né, e fiquei esquentando. Passei mais ou menos 10 minutos esquentando, irmão. Imagine como não ficou a peça, ficou incandescente. Aí ela vai se apagando, né? Mas isso não quer dizer que ela se esfriou. Aí eu fui dar uma encostadinha, sem querer. Irmão,
Dói. Dói, irmão, dói. Dói demais. E isso eterna, e o lago de fogo vai ser muito, muito mais, irmãos. Muito mais, porque diz que os elementos se desfarão. De tão quente que vai ser. De tão quente que vai ser. Irmãos, eu não quero estar lá para ver como que vai ser. Alguém vai querer estar? Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, estaremos com Cristo. Mas para que nós possamos estar com Ele, devemos andar na luz. Como na luz ele está. Devemos ser luz, né? A cada dia. Aqui, vamos terminar aqui em 1 João. João, capítulo 1. Versículo 5. No cabeçalho de quem tem a Bíblia Pentecostal, e algumas outras Bíblias também, no cabeçalho fala, Deus é luz. Aqueles que não andam na luz, não têm comunhão com Ele. Não têm comunhão com Ele. Por acaso, alguns dos irmãos aqui, com certeza os irmãos têm vizinhos, né? Mas tem vizinhos que você não tem comunhão, correto? Você não tem diálogo. Você entra na casa dele? Ele entra na sua? Pois é, irmão. Muitos não vão entrar na casa do Pai. Por quê? Por não terem comunhão com Ele. Por não ter comunhão com Ele. E para ter comunhão com o Pai, precisa estar na luz. Ou seja, precisa estar em Jesus, no caminho, né? Olha só. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz, mas lá atrás, teve um que disse que habitaria, e aqui ele está na luz. Então, o Pai de Jesus não tem nada a ver com aquele elemento, né, que diz que habitaria nas trevas eternamente. Não tem nada a ver. Então aqui fala, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então é somente por Jesus, irmão. Se não tiver Jesus, não tem o Pai. Precisa ter o Filho. Precisa passar pela porta. E a porta é Jesus. A luz é Jesus. A luz que brilha aqui, que mostra o caminho, que ilumina o caminho, é Cristo. Somente Ele. Não tem outro, irmão. Amém? Em nome de Jesus. O Espírito Santo abençoa grandiosamente a vida dos irmãos. Acrescente sabedoria, entendimento, discernimento, autoridade, intrepidez, ousadia, para que cada um de nós, irmãos, não importa onde venhamos estar, Deus o sabe, mas venhamos ser luz, venhamos ser o sal da terra, venhamos ser a diferença. Amém?